Continuo a falar contigo, Carlos Coelho. Bom, como é que um país que quer exportar, quer aumentar a riqueza, que quer aumentar a capacidade económica, pode prosseguir com esta imagem que tem no exterior? O que é que vai custar alterar esta imagem? Mudar? Boa noite, Fátima. Eu acho que a primeira coisa que o país devia fazer era despedir os partidos políticos. Eu pessoalmente... Não vamos perder tempo com palmas, vá. Não leva a mal, é como sabe que eu mudei a minha vida para estar aqui hoje. Eu sei, e é uma agradeço tristeza, por isso. peço muita desculpa, não é pessoal, mas é uma tristeza, porque aquilo que... Eu acho que os partidos têm-se demasiado em conta, acham que são um país e não são. Falam da economia como se as pessoas entendessem os números, não respondem concreto. Acham que o Estado, que o país, são os partidos e não é. E, portanto, nós se calhar estamos perante um momento em que, em primeiro lugar, os partidos estão falidos. Ponto. Eu gostava que talvez levassem isso em consideração. Que é nas últimas eleições, nós temos um Presidente da República que foi eleito com 20 e picos por cento dos votos. Certo? Não foi eleito por maioria. As maiorias que têm acontecido na Assembleia da República não são a maioria dos portugueses. A maioria dos portugueses não querem ouvir, aliás, não percebem. E, portanto, se não percebem, eu nas minhas aulas ensino normalmente sempre uma coisa. Quando nós falamos para uma criança e ela não nos liga, é porque aquilo que nós estamos a dizer não tem interesse nenhum. Permitam-me dizer que aquilo que os senhores estão a discutir, se a culpa da bancarrota é de um ou se é de outro, e que o Dr. Pires de Lima ali de lá de Luanda diz não, mas o CDS teve um papel importantíssimo na Troika. Que raio? Nós finalmente tivemos que levar um puxão de orelhas da Europa para nos virem organizar as contas. Porque nossa competência, ou neste caso incompetência, não foi capaz de o fazer. E, portanto, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é aproveitar a próxima década para fazer uma revolução em Portugal. Eu acho que é mesmo isso que precisamos. Não uma revolução no sentido das armas, mas no sentido de que é preciso, de facto, alterar a sociedade. 120 páginas. Eu tentei hoje ler o programa do governo do PSD. 120 páginas é um mau princípio de gestão. Não consegui compreender quais eram as linhas principais. Desculpe, não consegui. Sou um cidadão mais ou menos informado. Mais ou menos. Não sou dos menos informados. O PS tenta, de alguma forma, numa situação muito difícil, de tentar, no fundo, defender o seu território, porque, evidentemente, quer voltar a ser governo. O CDS, e muito bem do ponto de vista estratégico, posiciona-se no meio e diz epá, esses dois senhores não se entendem, portanto, nós é que podemos fazer isso. Do ponto de vista estratégico, é fantástico. Do ponto de vista nacional, é desastroso. A imagem que nós passamos para fora. Agora, para responder à sua pergunta, eu acho que é aquela que foi aqui dita. É um país de desentendimento, onde é ótimo para vir passar férias, onde tem sol, mas onde tem o melhor peixe do mundo e onde os últimos governos conseguiram fazer com que as nossas cotas de pesca sejam baixíssimas. Pensem. Ontem saiu uma brincadeira muito séria, feita, julgo eu, por um grupo de reflexão da Câmara de Cascais, que é um vídeo que anda aí a circular, o que é que os finlandeses precisam de saber dos portugueses. Eu diria, o que é que os portugueses precisam de saber dos portugueses? Porque, na realidade, eu vejo as políticas, o Estado, a mim faz muita confusão. Peguei-me outro dia no Estado, em Nova Iorque, com um representante do AICEP, que dizia, não, o Estado definiu que as linhas orientadoras da economia são estas. E eu dizia, mas isso é o quê? Temos um pai que se chama Estado, que define quais são as linhas orientadoras. Há uma linha do programa do governo que eu li, porque me é particularmente... sou particularmente sensível, onde o PSD, por exemplo, diz que deverá terminar os cursos que não têm saída profissional. Desculpe, desde quando é que o Estado ou um partido deve definir qual é a felicidade das pessoas? Desde quando é que a saída profissional tem a ver com o território? Cada vez mais estamos a falar de mobilidade. Certo, aqui ao meu lado está uma cientista que se formou nos Estados Unidos. Nós devemos, quando pergunta o que é que Portugal tem que fazer, libertar a energia criativa dos portugueses. Isso sim, diz-me que isto é inconcreto. Inconcreto é aquilo que os senhores estão a dizer. Que não se percebe se aumenta o IVA, se não aumenta, isso é que ninguém percebe, peço muita desculpa. Ninguém percebe rigorosamente nada, certo? A não ser os economistas, que acham que são importantes. E por isso, eu acho que é de facto preciso convergência, é preciso sentido de Estado.
Não é preciso sentido de partido. Neste momento nós precisamos mesmo de uma convergência de Estado, do sentido de país, do sentido de patriótico. Precisamos de voltar a trazer palavras. Uma vez fui acusado de neoliberal por escrever uma coisa onde falava nação. Desculpem. Temos que cuidar do nosso país para, de facto, conseguirmos exportar aquilo que nós temos de extraordinário. Nós continuamos a achar que somos um país extraordinário, muito mais do que aquilo que está no vídeo para os finlandeses, mas não é certamente com desavenças destas... Vamos lá. Que nós podemos ir lá. Muito rapidamente, Eduardo Catroga e